Então, agora, nós vamos fazer jus ao nome, né, do nosso evento, Papo com Biólogo. Vamos já começar a interagir com vocês. Alguma pergunta aqui? Um comentário que veio de um colega nosso, Evandro Gomes da Silva, de Porto Alegre. Biólogo precisa ser incluído como responsável técnico, né? E é exatamente essa a nossa linha, né, de conversa que vai ser delineada aqui hoje. Tem uma pergunta aqui da Aline Vaz Laranjeira, tá? A Aline, ela pergunta, ela gostaria de saber se mesmo possuindo o respaldo legal e regulamentação do Conselho, é possível barrarem a nossa atuação na produção de mudas. Não. Como nós vimos, né, o biólogo ele tem essa formação. É claro que qualquer profissional que peça ao Conselho para ser responsável técnico ou simplesmente para atuar para fazer uma RT, para registrar a sua RT no Conselho, nós vamos passar por uma avaliação desse profissional, né? Então, o profissional com uma formação adequada, com as disciplinas executadas, com uma competência com relação ao estágio, a sua formação complementar, nós sim vamos registrar a sua anotação de responsabilidade técnica e também a sua responsabilidade técnica como TRT, como responsável técnico de qualquer que seja a sua, né, o seu trabalho, a sua atividade que ele execute. Boa noite, meu nome é Euler, curso Biologia na UFMG, e a minha pergunta é se para ter a CRT, né, um aluno precisa ser formado ou não? Essa é a minha pergunta. Sim, ele precisa ser formado. Né? A primeira coisa é, quando o graduando, né, após a sua formatura, né, ele deverá fazer o seu registro no conselho profissional, né, no conselho da sua região. Ao fazer o registro, ele está habilitado a trabalhar nas várias áreas de atuação que nós exemplificamos aqui. Eu abordei mais biodiversidade e tecnologia, porque é o que se trata a produção de mudas e sementes. Mas, finalizando a sua graduação, ele faz o seu registro no conselho e, quando ele estiver atuando, ele vai fazer uma anotação de responsabilidade técnica. Então, essa anotação de responsabilidade técnica vai ser apresentada no conselho e ele pode executar essas atividades que estão nas nossas áreas de atuação, né, nas 3 áreas de atuação, e a gente tem uma lista enorme de atividades que pode ser desempenhada pelo biólogo. Complementando a resposta da Juliana, né, tem uma questão que é interessante também, que quando o profissional ele for fazer a sua anotação de responsabilidade técnica, o currículo desse profissional ele é avaliado. Então, tem uma carga horária mínima que ele tem que conter. Se ele não tiver essa carga horária, não é possibilitado a ele a emissão dessa anotação de responsabilidade técnica. E quem contabiliza, quem dá esse limite de atuação é o Conselho Regional de Biologia, através da sua fiscalização. Ok? Bom, tem uma pergunta ali agora, para todos, né? Que é, o biólogo realmente ele é capacitado para exercer essa função? Essa pergunta ela foi retirada de um blog chamado Preservando a Profissão Biólogo. Né? É uma página, um grupo fechado. Recomendo que todos vocês depois busquem, né, e façam a adesão. Tem muita discussão interessante nesse blog, tá? Nessa página, no Facebook. Então, o biólogo realmente ele é capacitado para exercer essa função? Bem, sobre essa pergunta, eu acho que a resposta é sim. Nós somos capacitados para trabalhar com produção de mudas e sementes, só que nós temos que ter uma certa assim, noção de que esse termo, produção de mudas e sementes, é algo extremamente amplo e que existem várias formas de você atuar como, né, você atuando ali como
na produção de mudas ou sementes, com o que exatamente você vai mexer, né? O que tem a ver isso com a sua formação e qual que é a função que você está tendo naquele negócio. Então, como a gente tem durante a nossa graduação conhecimentos básicos de fisiologia, de genética, de morfologia, de sistemática, e mudas e sementes são, né, semente é um órgão, né, das plantas e muda é uma plântula, né, só que a muda é quando o homem faz, quando é na natureza a gente chama de plântula. Então, acho que a gente é capacitado para isso sim. Agora, com quais espécies você vai mexer, né? O que você quer fazer? Então, será que o biólogo, nós vamos ser a pessoa exata para mexer de repente com cultivares de bananeira, né? Com enxertia de citros, né? Nós vamos fazer. Você pode se inserir nesse mercado? Você pode aprender, você pode ser contratado por uma empresa, você pode, né? Mas onde que a gente vai ser diferenciado com relação a isso? Tá? Onde que nós vamos ser diferenciados? O que a gente tem diferente que agrônomo e engenheiro agrônomo e engenheiro florestal não tem, com todo o respeito que eu tenho a esses profissionais, muitos colegas, muitos amigos. Na engenharia agronômica e florestal, geralmente também, né, tem sempre as exceções, a formação é voltada para a produção econômica. Então, ou você vai produzir alimento, ou você vai produzir madeira, né, ou você vai produzir fibras, pigmentos, são diversas possibilidades. Então, geralmente, é muito focado, quando eles estudam produções de sementes e mudas, a pessoa ela é super especialista, de repente, em hortaliças, ou em eucalipto, ou em plantas forrageiras, né? Tem diversos fornecedores de sementes de pasto, legal, é importantíssimo também. E a gente tem uma formação na botânica que nos leva a cuidar, a querer produzir as coisas que são usadas para conservação, né? Que é muito importante do ponto de vista econômico. Então, assim, pela minha experiência em contato com agrônomos e engenheiros florestais, é muito comum que a gente receba pedidos de trabalho de cooperação do tipo, você pode ir lá para mim identificar essas árvores? Né? O trabalho é dele, ele que ganhou o trabalho, mas essa pegada, né, eu não estou falando que são todos os casos, tá, gente? Conheço excelentes agrônomos e engenheiros florestais que são excelentes taxonomistas, sabem identificar, mas, em geral, nós temos essa preocupação pela flora nativa, pelos organismos, pela biologia, pela biodiversidade nativa, independente daquilo ter uma função econômica direta. A gente não está preocupado exatamente quando as pessoas me perguntam, para que você está produzindo essa árvore? Ela produz alguma madeira? Eu não. Ela produz algum princípio ativo? Também não. Eu estou simplesmente produzindo ela para ela ser usada em projetos de restauração ambiental, onde ela deveria fazer parte, onde ela faria parte daquela comunidade, daquele ecossistema, e que aquilo conservado, né, ou depois de tanto conservado quanto depois de degradado e recuperado, vai fornecer diversos serviços ecossistêmicos, serviços ambientais, que tem uma importância econômica fortíssima para a produção agrícola, para a questão da água. Então, assim, eu acho que, assim, opinião pessoal, onde a gente pode contribuir mais na produção de mudas e sementes é quando a gente está falando de espécies da flora nativa, que devem ser usadas nos programas de restauração ambiental e que tomara, eu acho muito importante também, que seja desenvolvido com essas espécies estudos para aproveitamento econômico, né? Não simplesmente de monocultura, né? Você pode fazer monocultura de jequitibá, tipo, o Brasil pode, mas partindo para sistemas biodiversos, sistemas agroflorestais, onde hoje tem um tanto de gente trabalhando, tanto biólogos quanto agrônomos, um cooperando com o outro. Então, eu acho que além da gente ser capacitado para trabalhar com sementes e mudas, eu acho que a gente oferece um diferencial para o país, para a conservação, que é esse foco nas espécies nativas, na restauração, que acaba por contribuir para a agricultura convencional, porque está conservando os polinizadores, está conservando água, está conservando solo. Então, é isso aí que eu respondo sobre isso. Eu posso complementar? Complementando, e o mercado está com uma carência enorme desse profissional diferenciado, né?
nós temos a facilidade de produzir essas espécies comerciais. Mas quem sabe produzir as nossas espécies para restauração ecológica, por exemplo, os nossos campos rupestres mineiros, quem conhece a biologia dessas plantas? Né? Então, o biólogo não só tem a competência, né, mas ele pode contribuir enormemente para essa carência de mercado. Né? O Ernesto, que está mais trabalhando diretamente com isso, sabe dizer, não tem espécie nativa para a restauração. Né? É difícil encontrar uma diversidade, né, para a restauração, seja em floresta ou seja mesmo recuperação de áreas degradadas, como, por exemplo, com a mineração. Então, há uma carência enorme de profissionais que têm esse conhecimento sobre a produção dessas espécies. Espécies comerciais, a gente vê, né, que já tem uma tecnologia aí já para produzir essas espécies. Mas essas espécies nativas, tentando uma diversidade para a restauração desses ambientes, a gente tem uma grande carência. E, nesse sentido, o biólogo ele é um grande contribuidor para essa área. Então, ele tem competência, ele pode contribuir muito para essa área. Boa noite a todos. Meu nome é Elbert, sou biólogo, formado pela PUC, atuo na área de ornitologia, mas tem uma vertente, um pezinho na botânica. Eu queria primeiro eu teria duas perguntas. Uma o Ernesto acho que até respondeu, que é a questão na vertente dessa produção e coleta de sementes, na vertente da conservação, né, nas mudas nativas. Então, o biólogo ele pode ser, sim, responsável técnico, é isso. Ele não precisa ter uma parceria com um engenheiro florestal, certo? É o que a nova instrução normativa acabou de abrir, agora em 2017. Então, essa instrução normativa, ela tira a exclusividade do CREA, dos engenheiros agrônomos e florestais. E o Conselho Regional de Biologia, o Conselho Federal está trabalhando para que a gente possa entrar com documentação e conseguir ganhar a responsabilidade técnica, de fato. Ok? Ok, tá ok. A outra pergunta, a Juliana começou a responder, que era a questão voltada para o mercado. Eu queria saber dos dois, com base na experiência, até mais do Ernesto, que vem trabalhando com isso, o que você vem sentindo com relação a esse mercado para a produção de mudas nativas? Qual que é a demanda? Vem numa crescente ou não? Eu sinto essa questão que a Juliana falou, dessa falta, né, pelo pouco que eu vejo. Por exemplo, em relação a já Mata Atlântica e Cerrado, a gente vê que Cerrado tem uma demanda enorme e parece que tem uma disponibilidade maior, né, assim, menor de mudas do que em relação à Mata Atlântica. A gente consegue achar mais fácil mudas de Mata Atlântica do que de Cerrado. Aí, em comparação com a Caatinga, eu acho que seja o intervalo é maior ainda, né? A diferença é maior ainda, e campo rupestre. Então eu queria saber essa questão profissional, essa questão financeira também, o que você vê, a questão de hoje e futuro, assim, para essa área. Certo. O que eu tenho visto no meu negócio, e que é por isso que eu estou no negócio, eu vejo uma demanda crescente, sim, mas com muitos e muitos desafios a serem vencidos, sabe? Eu acho que é inegável que você tem que ter uma procura crescente e atividades de reflorestamento crescente, porque senão vai acabar a água, né? Então, a coisa é simples assim, talvez, né? Tem que haver um aumento dos reflorestamentos e, devido a isso, tem que haver uma maior oferta de mudas, de árvores nativas, de mudas, de sementes. Agora, não é fácil colocar muda no mercado, é extremamente difícil. Nós temos uma dificuldade muito grande, eu como produtor de muda, e que tenho a parte comercial, é a gente que tem que lidar com o cliente, que o nosso cliente geralmente é o cliente que degrada. Então, comprar mudas para ele é como se fosse pagar uma multa. Então, não é uma agenda positiva. Você está sempre tentando vender uma coisa que você fez com o maior carinho, com o maior respeito à natureza, e a pessoa está tratando aquilo ali como uma multa, né? Tem que fazer isso, né? Mas não tem jeito de baratear, você já está trabalhando no seu limite ali, entendeu? Então, assim, devido a isso, eu acho que a gente tem que procurar agendas positivas,
pessoas que queiram plantar. E pessoas que queiram plantar não é fácil, uma vez que nós vivemos num país onde as pessoas têm dificuldade para bancar saúde ou estudo. Né? Então, quem que pode, por conta própria, vou reflorestar um sítio, uma fazenda? Então, é algo que não acontece. Então, eu estou batalhando muito essa agenda positiva junto às pessoas que estão interessadas. É um tema novo para mim ainda, deve ter um ano e meio que eu comecei a estudar. Por exemplo, o tema da agrofloresta, que é produção de alimento, né, produtos econômicos, junto em um sistema biodiverso que entram várias nativas, tanto para serem utilizadas como produtos econômicos, ou simplesmente completando, fazendo parte daquele processo, né, daquele ecossistema vivo, né, artificial porque foi plantado, mas onde se planta nativas para ter polinizadores, para ter fixação de nitrogênio, para gerar biomassa. Então, assim, muitos desafios, mas deve ser crescente, tem que ser crescente e vamos batalhar. Bom, agora aqui, um comentário aqui, ó, de um colega nosso, Henrique Abraão Charles, de Macaé. Ele fala, nós sabemos que o biólogo trabalha, sabemos muito bem o que o biólogo é capaz de fazer. O que precisamos é de mais e mais resoluções regulamentando o profissional para que concursos sejam abertos e para que empresas se sintam confortáveis e dar emprego ao biólogo. Aí o recado, Henrique, é para o Conselho Federal de Biologia, que provavelmente está assistindo esse nosso evento. Tá ok? E depois ele faz uma pergunta aqui que já foi falada, né, foi respondida. Deixa eu ver se eu entendi. Podemos fazer ART na produção de sementes e mudas? Tanto podemos fazer como nós temos mais de 600 ARTs no Conselho Regional de Biologia da 4ª Região, de profissionais que atuaram na produção de mudas. Então, a resposta é positiva. Ok, Henrique? Bom, a outra pergunta ali, ó. Mas o biólogo cursa matérias que o fazem competente para exercer essa função? Também veio do Facebook, da página Preservando a Profissão Biólogo. Eu citei algumas disciplinas que estão na grade curricular. Agora, é claro que a biologia é uma área ampla e, às vezes, dependendo do eixo temático daquela universidade, ele pode puxar um pouco mais para a zoologia, para a botânica, né, dependendo da universidade. Então, o biólogo deve, além da graduação, se a sua universidade não permite a sua formação enquanto graduação, ele pode buscar o desenvolvimento de outras disciplinas, ou uma pós-graduação, uma outra formação. Né? Além disso, o estágio curricular, ele habilita muito também para essa formação. Né? Às vezes, a graduação ele tem as disciplinas básicas, que essas realmente são necessárias, mas, às vezes, num estágio curricular, que a maioria das universidades elas exigem, né, ele complementam essa formação através da prática do estágio. Né? Então, eu acho que uma coisa pode complementar. O biólogo ele tem que procurar essa formação, né? Tendo em vista a ampla área de biologia. Se ele quer atuar numa determinada área, ele tem que buscar mais esse conhecimento, além do que a universidade ela propõe. Complementando a Juliana aqui, estou completamente de acordo com ela com relação à busca de novos conhecimentos, de cursos, mas eu acho importante ressaltar uma outra questão, assim, que às vezes não é necessário, tá? Sempre faz bem, mas assim, o Thiago, que já foi um parceiro de trabalho em outras épocas, a gente conhece produtores de muda que não tem nem ensino médio. E o cara chega numa floresta e conhece na árvore de nome científico, nome popular. Então é o seguinte, você tendo a graduação, né, a gente tem uma carreira pela frente, a graduação ali é 4 ou 5 anos, dependendo, né? Então, você estudou morfologia, você estudou taxonomia, você entende como é que funciona o conhecimento ali. Né? Você vai levar anos depois de você ter formado, até mesmo se você tiver feito um mestrado em botânica, por exemplo, para você ter uma serenidade e tranquilidade de entrar numa mata e falar, não sei. Né? Acontece com a gente o tempo todo, entra numa mata, não sei o que é, deixa eu levar um pedaço dessa folha, deixa eu esperar florescer. Mas a gente já conhece bastante coisa. Então, assim, o importante de saber, né, a nossa profissão é
O tempo todo a gente lidar com observação. Então, é observar, é reconhecer a diversidade vegetal, é reconhecer as estratégias de dispersão de semente. Você começa a aprender quanto que as árvores estão florescendo, quanto que elas estão dispersando frutos. Então, conhecimento de formação a gente tem o suficiente para depois fazer uma imersão. Ela pode ser via complementos, né, pós-graduação, pode, é ótimo, mas ela pode também ser via prática. E funciona muito legal também, desde que você tenha, né, um local para trabalhar que você te possibilite isso, ou você vá fazendo isso do jeito que você consegue. Fotografar, procurar nos livros, entrar em chave, visitar herbário. Essa é uma parte. A produção de mudas começa na semente. Para você ter a semente, para você saber de quem que é a semente, você tem que saber quem que é a árvore. Para isso, você precisa de conhecer a morfologia. Você vai para o viveiro, essa semente, ela tem dormência ou não tem? Você vai pegar a bibliografia, você vai testar fazer, não vai dar certo, você vai tentar de outro jeito. Então, é um trabalho, embora tenha todo um lado científico, acadêmico, é um trabalho extremamente artesanal também, de tentativa e erro. Você tem que praticar. E a bibliografia, muitas vezes, ela foi feita, um artigo, um livro, com a base no experimento da pessoa. Então, ela vai lá e fala assim, a germinação disso aqui é 30%. Aí você um dia estava andando na mata lá, achou a árvore com aquela semente maravilhosa, chegou em casa, cuidou com carinho, e foi lá e fez o seu semeador, e deu 100%. E acontece o contrário também. Então, assim, deixar claro que é uma coisa muito aberta, experimental, artesanal, e que a base científica para fazer essa imersão a gente tem sim. Tiago Metzger, sou biólogo, conselheiro aqui do Conselho de Biologia 04 também. E acho que só para complementar um pouco também essa questão, e voltando um pouco na pergunta do Henrique de Macaé, né, se o biólogo pode tirar a sua ART para essa execução. O biólogo não pode. Se ele estiver trabalhando com isso, ele deve tirar a sua ART para não ser caracterizado exercício ilegal da profissão. E como o Ernesto estava colocando, existe uma diferença de atuação e de responsabilidade técnica. Uma questão é você estar atuando, você foi contratado por uma empresa para exercer algumas atividades ali inerentes à questão da produção de mudas. Outra coisa é você ser o responsável técnico por essa atividade. Para isso, e quando você vai tirar a sua RT, o sistema CFBio, CRBios, ele tem um funcionamento um pouco diferente da maioria dos outros conselhos, como, por exemplo, o CREA. Para você tirar uma ART, uma anotação de responsabilidade técnica, como RT, como responsável técnico de um determinado projeto, essa sua RT, ela primeiro passa por uma fiscalização do conselho. E aí o conselho verifica se sua documentação comprova sua experiência, se todo o seu currículo abrange isso, e se você realmente tem capacidade para ser um responsável técnico, né? Então, a crítica, às vezes, né, de outras profissões que têm essa preocupação com o biólogo, é que, então, qualquer biólogo pode ser RT? Sim, desde que ele estude e tenha comprovação para tal. Mas não é você, recém-formado, vai pedir uma ART como RT de um determinado projeto que você vai conseguir. Então, para isso, você precisa ter formação condizente com aquele seu pleito e isso devidamente colocado no seu conselho para que o seu conselho verifique e possa te liberar uma anotação de responsabilidade técnica nesse segmento. Ok?